No Cultura e Saber de hoje, nós temos o prazer de receber a poeta, escritora, autora, professora, doutora. Ela vai explicar tudo pra gente. Fernanda Castelo Moço Ripamonte. Eu até fui pra cola para eu não errar. Fernanda, vou chamá-la assim. Professora, como eu falei, doutora. E tem um papel importante na Academia de Letras aqui de Ribeirão Preto. Prazer recebê-la. Prazer, Priscila. Muito feliz de estar aqui, atendendo a esse convite e falar dessa minha cidade, dessa minha vida dedicada à Academia Ribeirão Pretana de Letras nos últimos 2 anos, em que fui presidente da academia. Fernanda, são muitas obras, muitas histórias, a gente vai destacar uma em especial, mas eu queria que você contasse para a gente, para o nosso telespectador, um pouco da sua história com Ribeirão Preto, como é que você iniciou nessa carreira de escritora, de autora? Nasci aqui em 1951 e um dia na escola, 10 anos depois, um concurso Machado de Assis me assustou muito. Tive medo desse concurso, mas aí trabalhei, fui atendida por uma professora maravilhosa e consegui ser classificada nesse concurso. E primeiro lugar no concurso, Machado de Assis. Professora Zoraide Rocha de Freitas, que depois, na minha gestão na Academia Ribeirão Pretana de Letras, consegui dar esse nome ao concurso literário da Feira do Livro, da nossa Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. O concurso tem o nome dela. Esse concurso já existia como um concurso literário e hoje é o concurso literário professora Zoraide Rocha de Freitas, de quem não me esqueço nunca, que faleceu em Ribeirão com mais de 100 anos, em São Paulo com 100 anos de idade. E foi excelente professora. E depois fiz direito na UNAERP, sou advogada há mais de 50 anos, e tenho trabalhado, mas escrever sempre foi um gosto e eu me dedico muito a biografias, relatos biográficos de pessoas que deixaram sua história registrada nessa cidade pelo seu trabalho, mas se não tivesse sido escrito e relatado e publicado, talvez ficasse no esquecimento. Até por isso, os títulos dos livros que registram essas 82 pessoas, esses livros têm os títulos de Para Não Esquecer, Para Nunca Esquecer, e foram publicados aqui. Queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho, as obras estão aqui ao nosso lado, a gente vai Isso, falar de algumas, já sim, adiantei para vocês que a gente vai falar em uma obra daqui a pouco em especial. sim, sim. Sua primeira obra. Minha primeira obra foi um simples livro de poemas, laços, porque eu admiro todos os laços que nos unem nessa vida. Esse que nós firmamos agora nesse instante, Priscila, e com todos que estão trabalhando conosco. E os laços eram os laços de família, os laços que nós acabamos atando esses nós com a cidade, com as pessoas conhecidas. Os 2 livros de biografias têm relatos biográficos interessantes. Por exemplo, de Teodoro José Papa, que inicia no teatro o Lima Duarte. Ariclenes Martins, Lima Duarte, volta e meia, ele está em Ribeirão Preto, ele visitava sempre a cidade, ele por aqui começou a carreira dele. Ele e sua mãe eram do teatro. Também tem o José Velone, que trabalhou no cinema com Mazzaropi, e são algumas figuras, mas foram biografados o prefeito da cidade, um prefeito, Camilo de Matos, Joaquim Camilo de Moraes Matos, com ligações com a minha família. E muito interessante a gente se dedicar a isso. Mulheres, muitas mulheres biografadas, eu sempre tive a preocupação de distribuir nesses 82 biografados, homens e mulheres de importância no trabalho social, assistencial dessa cidade. Eram todos voluntários que trabalharam, que dedicaram suas vidas à assistência social nessa cidade. O prefeito, inclusive, Camilo de Matos, e Teodoro Papa, que iniciou Lima Duarte no teatro, também. Mas é importante que outros livros foram feitos com biografias mais extensas, que é o caso do Francesco Camilleri. A família tem até hoje um restaurante em que ele iniciou quando veio da Itália. Ele veio da Catânia, da Sicília, e escrevemos toda a história dele. Isso, a história tem relatos em que as pessoas
dão entrevistas, gravamos entrevistas, ouvimos familiares, amigos. Muito interessante é que alguns familiares dos biografados dizem que eles não queriam ser homenageados. E eu tenho que explicar sempre que escrever os relatos biográficos dessas pessoas que tiveram importância nessa cidade, não consegui fazer isso de todas, mas Sim. dessas 82, que esses relatos, eles são não são tidos como homenagem, mas Registro histórico, registro né? histórico, registro da vida deles, que foi muito importante para todos nós. Fernanda, e como foram, escolhidos, a gente sabe que são muitos os nomes para serem biografados, como foram escolhidos esses 82? E a gente sabe que tem todo um trabalho de pesquisa, de envolvimento, a dedicação, e são 82, né? Nem acredito. Hoje, quando eu olho para trás, não sei como foi feito isso. O primeiro passo foi ir às entidades e sociedades onde trabalharam essas pessoas, que eu reconheci algumas, e solicitar a esses diretores atuais que consultassem os anteriores e as famílias sobre esses trabalhadores, esses dedicados voluntários de trabalho social nessa cidade. E, a partir daí, os que aceitaram e se manifestaram, e foram todos de grande importância. Foi a busca em cartórios de registro civil, ainda bem que eram todos pela idade, um cartório só, que é o primeiro registro civil de pessoas naturais de Ribeirão Preto. Depois a ida ao cemitério, porque é onde tem muitos relatos também registrados, muitos dados. E como advogada eu fazia pesquisa. E ouvir familiares, e ouvir os beneficiados, ouvir aqueles que queriam falar sobre eles. É um trabalho de ouvir muito e ir anotando, gravando e procurando, busca, viagens, pesquisa mesmo muito grande. E vencer aquela dificuldade de que não é uma homenagem que se está fazendo, mas um registro histórico, né? Então, é um trabalho de pegar fotografias, abrir gavetas, ver muitas lágrimas, muita alegria, porque o seu familiar está sendo lembrado, e abrir gavetas, tirar documentos. Foi muito interessante. Eu gosto muito disso, fiz com muito carinho e faria tudo outra vez. Alguma dessas biografias a gente pode dizer, assim, deu mais trabalho, o tempo de pesquisa foi maior? Eu não sei se já falei do Francesco Camilleri, que veio da Sicília, de Catânia, na Sicília, esteve em guerra na Europa e resolveu vir para o Brasil. E já é falecido, mas trabalhou comigo durante 5 anos, relatando a sua vida, a sua história, e esse tem um livro, uma biografia de um livro inteiro sobre ele. Seu Benedito, que foi um motorista de ônibus da empresa da região, também tem um livro inteiro. E hoje eu fiz, há pouco tempo, trazendo a segunda edição do Histórias do Professor Simões, que é um professor que foi fundador, construiu a Faculdade de Odontologia o prédio da atual Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, foi quem colaborou muito com isso, e se formou nas primeiras turmas da faculdade, na primeira turma da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, e ele e seu irmão Sebastião, então eram os irmãos Simões, que se formaram na odontologia, indo trabalhar como dentistas, e depois o Guilherme, como foi um político, candidato, mas preso político na época da ditadura, e tenha muito a ver com todo esse filme hoje, Fernanda, premiada Fernanda, aqui escrevendo sobre Guilherme, mas antes disso fiz a segunda edição desse livro, porque a Faculdade de Odontologia comemorou 100 anos. Então foi apresentado esse livro, que é muito do meu coração, Guilherme Simões, uma figura fantástica em Ribeirão Preto, um cidadão, um político, e com todo o trabalho dele, ficou registrada a sua vida, deixou uma história muito linda aqui. Queria que você explicasse para a gente, Fernanda, como foi pensada essa biografia, como estão as divisões dos capítulos. A gente sempre gosta, né, de explicar para quem nos acompanha a composição da montagem do livro, a capa, as gravuras. Esse livro começa a ser escrito em 1996. Eu tenho que fazer um parênteses e dizer que Guilherme Simões Gomes era irmão de minha avó materna, muito querido por todos nós. Então a história dele começa aí.
Ele é filho de Maria Alexandrina Gomes e de Joaquim Simões Gomes. Então, o pai dele já era assim alguém, a mãe também, fundadores da Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, e um dos fundadores, até porque meu avô paterno também foi um dos fundadores. Então, esse professor era uma figura interessante em Ribeirão Preto. Ele trabalhou na Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto e era diretor dos esportes. Enviou muitos atletas para Olimpíadas, para Helsinki, para outras Olimpíadas. Aqui nós tivemos grandes atletas e campeões que estiveram nas Olimpíadas, e ele era o diretor disso. Quer dizer, ele era plurimultifacetado, porque construía coisas. Ele é um que construiu a pedido do prefeito, Coronel Alfredo Condeixa Filho, ele construiu a Cava do Bosque, que é o nosso estádio tão famoso em Ribeirão Preto, e a Cava do Bosque, dali, dos atores. Isso para os jogos regionais. Agora, em Ribeirão Preto, teremos os jogos regionais novamente, mas ele fez o primeiro. Os primeiros jogos regionais de Ribeirão Preto foram as competições eram lá na Cava do Bosque que ele construiu. E tem toda a história disso nesse livro. Os capítulos são da família dele, do trabalho dele, da escola de odontologia, professor da odontologia, um homem que viajou o mundo pela profissão, a história da família, mas depois vem o presídio, um capítulo é o presídio Tiradentes, onde ele foi preso político, porque com os alunos todos envolvidos naquela época com a política, ele foi um dos que foi preso. Era chamado entre eles de o velho, mas era um amigo e esteve no presídio Tiradentes. A mulher do governador mandou instalar nesse presídio um gabinete odontológico. Esse preso político, professor da odontologia, e tinha lá um aluno dele também que estava preso, como assistente dele, trabalharam os dois dentro do presídio, atendendo todos os que necessitavam de atendimento dentário. E, inclusive, atendeu filha do carcereiro que tinha um problema sério, que não conseguia solução, foi levada ao presídio e foi solicitado, e ele atendeu também essa jovem filha do carcereiro. Era uma história linda. A história até começa com o cavalo prata, que é o cavalo que havia na fazenda deles, porque o pai era fazendeiro aqui em Ribeirão, era um cafeicultor, e, eles tinham um cavalo prata. E essa história ela entra também na vida dele, porque aí vem a ficção que eu coloco no livro. Esse cavalo prata, em ficção, visitou no hospital quando esteve internado, na juventude, que ele sofreu uma queimadura grave, esteve na Beneficência Portuguesa. O cavalo entrou pela janela e visitou no quarto. Depois, esse cavalo também foi ao presídio. Ele, voando nesse cavalo, como se fosse o Pégasus, ele visita Ribeirão Preto. Lá do presídio, o cavalo traz a Ribeirão Preto, voa por toda a cidade. Então, essa parte de literatura, licença poética, é deliciosa de ser vista. Mas Guilherme foi um cidadão muito querido. Foi um dos fundadores do PT em Ribeirão Preto, foi candidato, não foi eleito, nem sabemos da sua grande vocação. Era um homem para servir, servir e não para ser servido. E foi uma figura maravilhosa. 2 edições, como é que foram, divididos? A primeira edição é de 2002 e a segunda agora de 2024, que foi feita para o centenário da Escola de Odontologia de Ribeirão Preto. E a gente percebe na maneira com que você, né, Fernanda, conta a história do livro, o carinho que você tem, né, e a gente sabe toda a dedicação, todo o trabalho. Ele foi dedicado aos irmãos, eles foram 11 irmãos, 14 de início, alguns faleceram, já crianças ainda, e sendo a minha avó materna a irmã mais velha dele, a primeira irmã, e a mãe era uma fortaleza no trabalho, a pequenina Maria Alexandrina,
A história começa na fazenda Genipapo, o casamento do avô, do meu bisavô, mas pai do Guilherme. E a história vem na capital do café, que relata o Ribeirão Preto daquela época, Figueira da Foz, em Portugal, onde o avô nasceu, o pai, o avô, as histórias que o tempo conservou, os irmãos, a vida na roça, e o dentista, o esporte, o treino, o esforço, a dedicação dele ao esporte. Aí vem a parte muito difícil e pesada, o presídio Tiradentes, a política social. E depois, numa manhã de domingo, em que ele está com a esposa na janela do apartamento deles, que é em frente à Praça 7 de Setembro, que na realidade se chama Praça Aureliano de Gusmão, que é o primeiro juiz de Ribeirão Preto, esse nome, e todo mundo chama de Praça 7 de Setembro. Mas a segunda edição já termina com o falecimento também da esposa dele, porque na primeira edição estavam aqui os dois ainda. Então, eles estão ainda na nossa imaginação, ali com aquele olhar para Ribeirão Preto. E quando você fala dessa magia que é, né, misturar a realidade histórica com a ficção. Todo poeta tem isso, né? Poeta se permite, se permite viagem, e se permite relatar isso. Então, como o jeito dele falar, eu gravei muito tempo com ele, conversando com ele, escrevendo com ele, e eu percebia que esse cavalo prata foi importantíssimo na vida da família. Trazia todos para Ribeirão Preto, para o Teatro Carlos Gomes, que é um teatro que foi demolido, para o Teatro Pedro II, para as festas da cidade, vinham da fazenda com esse cavalo que conduzia o trole, o semitrole da família. Eu ouvi muitas histórias de minha avó. Minha avó era uma grande contadora de história e da verdade toda da família, e eles vinham muito à cidade. E era o cavalo prata que os conduzia. Mas no cavalo, na sela, a cavalo mesmo, era o Guilherme que era o, o parceiro do cavalo. Ele não podia estar fora. E esse livro era o Cavalo Prata. E muita história para contar sobre o Guilherme. Daria outro livro ainda. E quando você tem uma biografia, você tem um personagem ainda dessa biografia contando, nesse caso do livro, o trabalho ele se torna um pouco mais fácil? Como é que funciona isso? Bem mais longo, né? Mais Porque bem longo? mais demorado. O dele levou assim 5 anos, 6 anos escrevendo com ele. Ele queria muito deixar essa história escrita. Os filhos pediram que fizéssemos isso. E nessa época eu já estava na Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, a LARP, que é muito querida nossa. E depois eu estive nesse segunda edição, já sai quando eu sou a presidente da Academia Ribeirão Pretana de Letras, e a minha cadeira é João Guimarães Rosa, e o que a vida quer da gente é coragem. Foi o Guimarães Rosa que disse isso, é no que eu mais acredito nessa vida. Quanto tempo para escrever essas edições? Olha, eu pensei que a segunda edição fosse mais simples, porque havia a primeira, mas a revisão dela e acertar tudo, e foi bem mais complicado. O editor foi maravilhoso, a minha editora nesse livro é a Lege Suma, de Ribeirão Preto, dos meus outros livros também, e a primeira edição é de São Paulo, da editora Jet Graphic. Ele foi o de 2002. Mas foi um trabalho, assim, é trabalhoso, mas também muito prazeroso, muito prazeroso. E como está a sua vida agora? Quais são as próximas obras? Já está É, pesquisando a biografia de alguém? já. Imagine que eu tive na mão agora há pouco tempo a biografia para ler, claro, uma leitura. Mas estou procurando a edição já em português, porque eu vi essa edição em Roma, da biografia de, do Papa Francisco, né? E estamos trabalhando alguma coisa sobre a importância dele para Ribeirão, para o Brasil todo também, porque ele aqui esteve, né? É isso, é muito bom. Você estava, inclusive, agora em Roma, né? Saímos de Roma no dia seguinte ao falecimento do Papa, mas deu tempo para estar numa oração por ele que estava já finalizando essa sua missão na Terra,
deu tempo de estar perto dele quando estávamos em Trastevere, numa das cantinas, com a nossa pizza na Itália, Roma, e ele estava no presídio Regina Coeli, muito perto dessas cantinas. Era o seu último trabalho do lava-pés, com os 70 presidiários cumprindo suas penas, e ele foi lá vê-los. A imprensa relata que ele não realizou a cerimônia de lava-pés pelo seu estado de saúde, que todo mundo sabe, mas no ano anterior, em 2024, ele esteve no presídio feminino de Roma, e lavou pés de todas as presidiárias, e atendeu e rezou com elas. Eu acredito que entre na alma de todos esses aquele perdão que ele oferece, porque ele dizia: se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Era maravilhoso. É uma figura que eu admiro muito também. E já com essa ideia dessa próxima biografia, o que para o nosso telespectador até entender, que muitas vezes tem dúvida, né? O que começa ali para iniciar uma biografia, uma autora já com experiência, uma poeta, para dar o primeiro passo, assim, para escrever uma Eu próxima Eu biografia? digo e me consulto nas possibilidades físicas de fazer isso. Seria a biografia do professor Dr. Rubens Cione, de Ribeirão Preto, meu mestre. E, se for possível, como o nosso editor também editou todos os livros do professor Rubens Cione, ele me cobra muito isso, e eu prometo ao Alberto que vou tentar fazer esse trabalho. É um trabalho grande, viu? A biografia de Rubens Cione, que foi também das Academias de Letras de Ribeirão Preto, fundador da Academia de Letras Jurídicas de Ribeirão Preto, e para nós é uma figura maravilhosa, maravilhosa, muito querida. Fernanda, e para quem quer começar a iniciar uma biografia, é sempre uma boa pesquisa? Pesquisa. São 5 volumes da história de Ribeirão Preto, do Rubens Cione. Agora vai ser recortar a figura desse autor, desse trabalho dele. Esse trabalho dele, do Emboaba, dos historiadores de Ribeirão Preto, estão sempre abertos. A dele é isso. A família sei que concorda, que apoia, os membros das academias também. Ele foi presidente também da Academia de Letras de Ribeirão Preto, da Jurídica, todas, eu participo das 3. Então, vai ser um trabalho, eu sei que difícil, mas necessário. Eu começo isso na medida das minhas possibilidades, o mais breve possível. E para quem quer escrever uma biografia, autores que estão nos acompanhando, a Fernanda já tem muita experiência aí, pode explicar, nos auxiliar. Seria para eu hoje querer escrever uma biografia de alguém, eu tenho que entender muito desse assunto ou eu posso, ao longo da biografia, a pesquisa, começar a entender e aí me soltando como escritora e tentar chegar próximo do que você faz, a ficção com a realidade, com a história? Não há nenhum biografado que o seu coração não peça. O seu coração te pede, aí a tua mente começa a trabalhar. Ai, que legal. Aí o raciocínio vem e segue. E nunca tentar escrever uma história assim, sabe que nunca vai ser completo. Você não penetra na vida de ninguém, nenhum indivíduo, de uma forma que seja completa. Mas você vai fazer o mais que for possível, deixar a história registrada o mais que for possível. Mas o primeiro é essa consulta, esse sentimento. O primeiro é o sentimento, não é o conhecimento. O conhecimento vem com o tempo. Então escreva capítulos, assim, histórias. Depois você vai voltar lá naquele meu primeiro livro de poemas que chama Laços, e você ata esses laços e une tudo isso e vai estar pronto o teu trabalho. Biografia é muito difícil, sim, mas é muito bom, faz muito bem. Viu? A sua história acaba sendo registrada na biografia de todos que você registrou, Registrou. viu? Que prazer falar com você. Criamos um laço aqui. Oh, esse laço, esse pequeno livro que se chama Laços,
Aí a capa é um anjo Fernanda segurando laços, Ripamonte, olha. ele vai enlaçar. Vamos, criamos laços. Muito Criamos laços, um obrigada, prazer muito recebê-la aqui, obrigada, conversar, trocar essas Priscila. ideias maravilhosas. Obrigada, Priscila, obrigada pelo seu trabalho, que também é maravilhoso. A todos que colaboram também, E muito obrigada. esperamos ansiosos a sua próxima biografia. Obrigada. Obrigada a Trabalhando você. com ela, obrigada.